Meus irmãos, vamos reiniciar, lembrando da nossa definição, da definição bíblica da doutrina da Trindade, vista inclusive nos seus concílios. Nós podemos definir a doutrina então dizendo que há somente um Deus, em essência, mas que esse Deus subsiste em três pessoas distintas. Vamos tentar então ver essa definição com calma. Quando falamos em essência, né, aqui a gente, antes de qualquer coisa, a gente precisa lembrar o seguinte: nós estamos lidando com algo que ultrapassa em muito o nosso entendimento, né? É uma doutrina. Nosso Deus é um Deus infinito, nosso Deus é um Deus extraordinário, singular. É evidente que nossa mente não captaria, não comportaria plenamente. Se nós entendermos plenamente a divindade, ela certamente deixa de ser divindade, né? Por isso é sempre bom lembrar, por exemplo, João Calvino, falando sobre a Trindade, ele diz assim: nós entendemos que se nos secretos mistérios das Escrituras nos convém ser sóbrios e modestos, certamente este que tratamos no presente não requer menos modéstia e sobriedade. Mas é preciso estar de sobreaviso, para que em nosso entendimento, nem nossa língua vá além do que a palavra de Deus nos tem demonstrado. Porque como poderá o entendimento humano compreender com sua débil capacidade a imensa essência de Deus, quando nem sequer consegue determinar com certeza qual é o corpo do sol, mesmo que todos os dias o vê com seus olhos? Assim mesmo, como pode penetrar por si só a essência de Deus, uma vez que não conhece nem a sua própria? Portanto, deixemos a Deus o poder de conhecer-se. Podemos definir a doutrina da Trindade dizendo que há somente um Deus, em essência, mas que este Deus subsiste em três pessoas distintas. Não há nenhuma analogia ou ilustração que possa nos ajudar a entender como isso é possível. No passado, os pais da igreja costumavam usar analogias para entender a unidade dentro da Trindade. Então, eles usavam, por exemplo, a união da luz, calor e esplendor em uma só substância do Sol. Ou a raiz, as folhas e o tronco de uma planta. Ou o intelecto, a vontade e os sentimentos na alma humana. Uma pessoa, mais expressões diferentes. O fato é que todas essas ilustrações, elas não conseguem acrescentar nada, ou é muito pouco. Às vezes, até mesmo distorce a Trindade. Essência é a tradução da palavra grega ousia. Significa substância. Refere-se à natureza divina. E essa natureza, ela é compartilhada pelas três pessoas da Trindade. Quando a gente fala compartilhada, significa que eles possuem plenamente a natureza e a essência divina. Quando pensamos na raça humana, sabemos que todos compartilham a mesma natureza, a humana. Mas cada indivíduo é autônomo. Compartilhamos a mesma natureza, mas somos seres diferentes. Na Trindade há apenas uma natureza. Há um só ser. Há três pessoas, mas apenas um ser. Cada uma das três pessoas da Trindade compartilha da mesma natureza divina, que numericamente é uma só. Então, natureza, essa essência divina é uma só. E cada uma das três trindades possui e compartilha essa natureza divina. Ok? São três pessoas distintas, mas não separadas. Há apenas uma vontade, um poder, uma mente, uma determinação, um sentimento, um ser. A essência de Deus não é dividida entre as três pessoas da Trindade. O Filho tem uma parte da essência, o Espírito tem a outra parte, o Pai teria outra parte. Não, não é isso. Ela é absoluta, completa e perfeita em cada uma delas. Como Paulo diz em Colossenses acerca de Jesus, aprova a Deus que nele habitasse corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, quando você pensa em tudo que Deus é, o Filho possui tudo aquilo que Deus é, o Espírito e o Pai também. Mas não existem três deuses, existe apenas um Deus. Passamos então para a segunda palavra. A palavra pessoa é a tradução dos termos grego prosopon e hipostasis. E aí indica distinções da divindade. Modernamente tem se falado em subsistência como um termo mais adequado e livre de ambiguidade. Na verdade,
muito tempo foi gasto na tentativa de encontrar uma palavra que melhor definisse o sentido da distinção. E por isso por si só já mostrou o quanto todas são inadequadas. O importante é que o termo essência nos fala da unidade de Deus, enquanto o termo pessoa e subsistência fala das distinções que existem no ser divino. Não são 3 modos de manifestações, mas 3 existências, subsistências reais dentro de um único ser. No ser de Deus, unidade e diversidade não são antônimas. Deus em seu ser pode ser tripessoal, sem deixar de ser um único Deus. Então, quando a gente fala na Trindade, a gente está falando de que na essência só existe um Deus. Um único Deus em poder, um único Deus em glória, um único Deus em majestade, em sabedoria, em vontade. Mas quando a gente pensa em como esse Deus é, a Bíblia vai dizer que eles têm nessa essência divina 3 subsistências, 3 pessoas distintas, não misturadas. E que todas essas 3 pessoas são igualmente o Deus Todo-Poderoso. Viu como é fácil de entender? Viu como é moleza? Como diz Lutero, a doutrina da Trindade, ou a gente perde a cabeça, ou perde a alma. Tá? Então, no ser de Deus, unidade e diversidade. Dentro da Trindade, nós vamos olhar e lembrar um pouco do que o pastor Alan falou, né? Só para rememorar um pouquinho. Trindade em essência, vamos lembrar aí? Trindade em essência. Dentro da Trindade existe absoluta igualdade de essência. Logo, não existe qualquer grau de subordinação, nem mesmo de honra. O Pai não é maior em essência do que o Filho, e nem o Filho maior do que o Espírito Santo. O Pai não deve ser adorado mais do que o Espírito, e o Espírito mais do que o Filho. Entretanto, há características próprias em cada uma das pessoas da Trindade, as quais não encontramos nas demais. Estamos falando de paternidade, filiação e geração. A paternidade, ela é uma característica exclusiva do Pai. Nesse sentido, não podemos chamar o Logos de Pai e nem o Espírito de Pai. Tem um cântico que a gente cantava aqui na igreja, que diz assim: és o Pai da criação, Cordeiro de Deus, és aquele que morreu. Claramente estava falando de Jesus, mas falava o Pai da criação. E aí eu orientei, inclusive, o Ministério do Louvor que tirasse Pai e colocasse Senhor. É Senhor da criação. Porque o termo Pai, na Bíblia, só é usado para Deus Pai. E é exatamente por causa da confusão sobre as 3 pessoas e a doutrina da Trindade que essas misturas acabam acontecendo. E não é só essa música não, muitas outras fazem muita confusão sobre Deus Pai e Deus Filho. Então, é esse o ponto. A paternidade do Pai é diferente da dos homens, porque ela é eterna. O Pai sempre foi o Pai. Sempre. Não houve um tempo em que Deus Pai não fosse Pai. Desde toda a eternidade, Ele é o Pai do Filho. O Pai se difere do Filho e do Espírito Santo por não ser gerado, nem proceder de ninguém, e por ser o único que gera. Certo? Então, deu para entender isso, né? Ele eternamente gera o Filho. Entendeu? O Filho é gerado do Pai, eternamente. Essa é a segunda coisa. Vamos lá. O Filho possui a característica exclusiva de ser gerado. Somente o Filho é filho do Pai. Não houve um tempo em que o Filho não existia. Ele é eternamente gerado da essência do Pai. Quando foi que essa geração começou? Nunca. Ela sempre existiu. Ela é eterna. Nunca houve um tempo em que o Filho não existia. Ele sempre existiu. A pergunta é, como o Filho nós temos apenas um Deus, a essência, certo? Dentro da essência existe a subsistência das 3 pessoas. A pergunta é, como o Filho existia eternamente na divindade? Ele sempre existiu como Filho do Pai. É isso que o termo eternamente gerado significa.
A ideia aqui é que a igreja tem historicamente afirmado que a geração do filho é desde toda a eternidade como um ato atemporal. Se o pai gerou o filho em algum momento da história, isso significa que ele mudou de essência e que o filho não é eterno em essência. A geração do filho não cria uma nova essência na Trindade, pois é a mesma essência que é compartilhada tanto pelo pai quanto pelo filho. A geração é uma comunicação de essência do pai ao filho, num ato atemporal que faz com que tanto o pai quanto o filho tenham vida em si mesmo. Não, mas não, é o termo bíblico mesmo. É esse o termo. É uma acomodação para a nossa mente. É o que está na Bíblia. Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. É porque na tua mente, gerado significa que ele é criou, que houve um momento em que ele criou, mas a ideia é eternamente gerado, significa que na relação que há entre o pai e o filho, há uma, não, há uma relação em que ele é o pai e ele é o filho, e essa relação é eterna. Perfeito. Deixa eu ler a definição de Berkhoff. Olha o que Berkhoff diz. Definição de geração do filho. Berkhoff diz assim: é o ato eterno e necessário da primeira pessoa da Trindade, que é o Pai, pelo qual ele, dentro do ser, da essência divina, é a base, é a base de uma segunda subsistência. O Pai é eternamente a base de uma segunda subsistência pessoal, semelhante à sua própria. Só que essa segunda chama-se o Filho. E assim, ele dá a essa segunda posse da essência divina, completa, sem divisão, sem alienação, sem mudança. E sempre foi assim. Nunca houve um início nisso. Sempre foi assim. Bem, deu para entender melhor, né? É por isso que o nosso Deus é singular, gente. Os outros deuses são criados pelos homens. Esse aqui, o Filho, Jesus diz, ó, João 5,26. Leia lá, João 5,26. João 5,26. João 5,26. E tente me explicar esse verso. Desse verso. Que diz aí? 5,26. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Se ele recebeu do Pai ter vida em si mesmo, então ele não teria vida em si mesmo, mas vida do Pai. Não seria essa a lógica? Mas Jesus está dizendo não. Jesus está dizendo, o Pai tem vida em si mesmo, ou seja, o Pai tem uma vida que não depende de ninguém. E ele diz, e o Filho também tem uma vida que não depende, mas ele diz, o Pai deu isso ao Filho. Quando foi que ele deu isso ao Filho? Sempre foi assim. Essa que é a questão. Eternamente o Pai deu ao Filho ter vida em si mesmo. Essa relação com eles, que a pericorese aqui, que foi definida rapidamente pelo pastor, essa ideia da relação que existe entre eles. O Pai, ele é a base de uma segunda subsistência, uma eterna base, sempre foi assim. Essa segunda subsistência é igual a ele. E ele dá a essa segunda subsistência a posse do que significa ser Deus. Sempre numa relação constante e eterna. É isso mesmo. É. Bem-vindo, gente. É difícil mesmo.
E isso falando da divindade. Quando falamos de Deus, do Deus triuno, completo, total. Aí ele vai dizer que dentro, né, dessa essência divina subsistem três pessoas. Aí ele vai dizer, o Pai é eterno, o Filho é gerado eternamente do Pai, o Espírito procede eternamente. Exatamente. Em geral, os argumentos mais usados para dizer que Jesus não é eterno são os textos de Colossenses 1,15 e Apocalipse 3,14, que falam de primogênito e princípio da criação. Dizem os unitários, especialmente os testemunhos de Jeová, que esses termos colocam Cristo como a primeira criatura de Deus, não sendo, portanto, eterna. Os Colossenses 1,15, primogênito da criação, não se refere ao primeiro ser criado, porque ele diz lá, que, mais à frente, que ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Lá, primogênito significa o primeiro em um nível, em um grau, ou seja, aquele que é, e ela é explicada mais à frente quando diz, ele é o herdeiro da criação. Então, primogênito em Colossenses 1,15 não é o primeiro gerado, ou o primeiro criado, mas o que tem a primazia, porque ele é o Senhor da criação. E, portanto, o herdeiro. A ideia não é do primeiro que nasceu, mas a ideia é do direito de primogenitura, daquele que possui direito à herança. Jesus é aquele que possui o direito sobre toda a criação, porque ele criou todas as coisas. A mesma coisa Apocalipse 3,14. Tira o versículo isolado. Então, esse é o ponto aqui. O Pai gera o Filho eternamente, o Filho é eternamente gerado do Pai e o Espírito procede eternamente do Pai e do Filho. Nas línguas gregas e hebraicas, as palavras pneuma e ruá, que a gente fala ruach, mas é ruá, são traduzidas como Espírito. Derivam das raízes que significam soprar, respirar e vento. Daí a ideia do Espírito ser soprado por Deus. Jesus em João 20, 22 chegou para os discípulos e soprou e disse, recebam o Espírito Santo. A doutrina de que o Espírito procede do Pai e do Filho levou algum tempo para ser formulada pela igreja, sendo que somente em 589, no Sínodo de Toledo, foi formulada a seguinte declaração: cremos no Espírito Santo que procede do Pai e do Filho. A base bíblica de que o Espírito procede do Pai e do Filho é João 15, 26. Abram lá, João 15, 26. Alguém lê aí para mim, por favor? Olha só, o Espírito procede do Pai. Mas antes de dizer que procede do Pai, ele diz, eu o enviarei da parte do Pai. Então ele procede do Pai e do Filho. O Espírito é chamado na Bíblia de o Espírito de Cristo, o Espírito do Filho. Então, ele vem do Filho e do Pai igualmente. Berkhoff define expiração do Espírito como sendo, vamos lá, o eterno e necessário ato da primeira e da segunda pessoas da Trindade, pela qual elas, dentro do ser divino, são a base da subsistência de uma terceira pessoa, a pessoa do Espírito Santo. E propiciam a essa terceira pessoa a posse da substância total da essência divina, sem nenhuma divisão, alienação, mudança. Ou seja, qual é a relação dentro do ser de Deus? O Pai sempre foi o Pai, não criado, não gerado, nem procedente. Ele é a base da subsistência de uma segunda pessoa, que não é criado, mas eternamente gerado do Pai, que nunca teve um princípio e jamais terá um fim. Essa é a relação que eles têm. As duas primeiras pessoas são a base da subsistência de uma terceira pessoa. Essa terceira pessoa é o Espírito Santo. A relação que ele tem com as outras duas é que eles procedem eternamente deles. E na relação que existe na Trindade, que foi a pericorese que vocês viram na última aula, o que C.S. Lewis chama de a dança da Trindade, é que eles se relacionam intensa e constantemente.
O Pai amando o Filho e buscando a glória do Filho, o Filho se deleitando na vontade do Pai e glorificando, e o Espírito sendo o laço de amor e união que há entre essas duas pessoas benditas. Mas quando a gente fala do ser, do ontológico, essa é a relação. O Pai é a base da subsistência eterna do Filho. O Pai e o Filho são a base da subsistência eterna do Espírito Santo. Isso é trindade ontológica, ou essência da trindade. Tá? E não se preocupe se a gente não consegue entender muito isso, não. Realmente é uma doutrina difícil e densa. Estamos entrando na essência de Deus. Isso não é muito simples assim, que nós não vamos conseguir compreender, mas pelo menos a gente está entendendo que essa é a relação que eles têm e que é eterna, e que nunca houve um princípio nisso. Sempre foi assim. Tá? Bem, lembrar então um pouquinho da trindade econômica. A gente chama de trindade na ação, trindade no ato. Há uma ordem em como Deus trabalha. Uma maneira interessante de ver a trindade é entender como a forma como a trindade age. Não em relação a si mesmo, mas em relação à criação. Quando falamos em essência, vimos que, embora haja características próprias em cada pessoa da trindade, não existe qualquer grau de subordinação entre elas. Na essência, todos possuem a essência da divindade. Glória, majestade, poder, sabedoria, conhecimento, os atributos se aplicam a todas as pessoas da trindade. Então não há uma subordinação dentro da natureza divina. No entanto, quando falamos do ato, das ações da trindade, aí sim existe, é uma ordem em como Deus trabalha. Isso nos revela bastante o caráter trinitário. Jesus fez algumas declarações que certamente poderiam nos deixar confusos se nós não entendêssemos a diferença entre trindade econômica e trindade ontológica. Ele disse, por exemplo, que ele é um com o Pai, porém em outros textos ele afirmou submisso ao Pai. João 6,38 ele diz assim: porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Em João 14,28, Jesus diz assim: o Pai é maior do que eu. No que ele está falando? Que o Pai é maior no sentido da natureza divina? Não. Mas lembre-se, Jesus está falando de seu ministério. Ele encarnou, ele se fez homem. Em Filipenses 2, de 5 a 11, diz que ele tomou a natureza humana, tornou-se servo e foi obediente a quem? A Deus Pai, até a morte e morte de cruz. De acordo com a Bíblia, há igualdade absoluta entre as pessoas da Trindade. Mas por que Jesus disse que o Pai era maior do que ele? Certamente porque se referia à sua encarnação e à obra que ele precisava fazer. Ele foi submisso ao Pai nesse sentido e, portanto, inferior em função, mas não em essência. Nós estamos falando das obras que se realizam, não dentro do ser divino, mas em relação à criação, à providência e à redenção. As Escrituras, nós vemos nas Escrituras algumas obras sendo mais atribuídas a uma das pessoas da Trindade do que a outra. Mas nós devemos tomar cuidado para não enxergarmos distinções, pois de certa forma a Trindade participa conjuntamente de todas as obras externas. Não precisamos temer falar de uma subordinação econômica do filho ao pai, desde que entendemos que não há qualquer subordinação no ser. Paulo diz, 1 Coríntios 11, 3, quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem o cabeça da mulher e Deus o cabeça de Cristo. Ele está tratando aqui da diferença entre homem e mulher e da subordinação que a mulher deve ao seu marido. Eles são iguais, né? Em glória, mulher e homem. Em essência são criaturas de Deus, a imagem de Deus. Mas ele está falando de funções dentro do casamento. E na função, o homem é o cabeça. Então, se ele fala da função no casamento, ele também está falando dessa submissão de Cristo ao Pai em termos de função na obra da redenção. O Pai é o cabeça de Cristo, mas isso não quer dizer que ele é superior. A essência é a mesma. É a função que é diferente. A doutrina da Trindade é extremamente
Perfeito. Nós vamos ver isso aí. A gente pode pensar em termos de economia da seguinte maneira. Ao Pai pertence a obra de planejar, ao Filho pertence a obra de mediar, ao Espírito pertence a obra de aplicar ou executar. Nas obras, eles atuam dessa modo. Por exemplo, Gênesis 1, de 1 a 3, as três pessoas da Trindade estão agindo juntas. Na criação, no princípio criou Deus os céus e a terra. A criação é atribuída a Deus. Mas em seguida diz, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Aí está a terceira pessoa, o Espírito Santo, o Espírito de Deus. O Espírito Santo aqui está numa função de energizar a matéria. Sabe? O ponto de contato entre Deus e a matéria, atuando para fazer com que a terra se torne o que Deus quer. Mas onde é que está o Filho, então? O texto diz que Deus fala e as coisas acontecem. Haja luz e houve luz. Esse falar é a palavra de Deus. E o Filho é a palavra de Deus. Ele é o verbo de Deus. Ele é a palavra proferida. O haja luz é o instrumento através do qual todas as coisas foram criadas. Então a Bíblia categoricamente diz que nele, em Cristo Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, seja tronos, sejam soberanias, quer principados e quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então estavam as três pessoas ali atuando na criação. Na obra da criação o Pai fala, o Filho é a palavra falada, que é o mediador, e o Espírito Santo é o agente que atua direto sobre a criação. Em termos semelhantes, a Trindade trabalha na redenção. Cada pessoa executa uma tarefa particular. 1 Pedro 1,2, que nós já lemos, diz isso. São eleitos segundo a presciência de Deus, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Então aqui nós temos o Pai como o idealizador da salvação, pois a Ele pertence o ato de escolher os que vão ser salvos. O Pai é o autor da eleição. O Filho está na função de mediador, que permite e possibilita a obediência a Deus através da aspersão do seu sangue. E o Espírito é indicado a tarefa de santificar, de separar para si os eleitos. Então o Pai elegeu, o Filho salvou e o Espírito aplicou a salvação aos eleitos. Essas ordens das funções podem ser vistas por toda a Escritura. O Pai planejando a salvação. Jesus diz em João 6, eu vim não para fazer a minha vontade, mas a daquele que me enviou. E a vontade dele é que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu. Ou Efésios 1, de 3 a 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, e em amor nos predestinou para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Então o Pai elegeu. E aí no verso 7 diz que o Filho redimiu. E lá dos versos 12 em diante o Espírito nos selou. As três pessoas têm cada uma função. O Filho executa o plano de Deus. E o Espírito confirma essa obra sobre os eleitos. Por isso que o Dr. Lloyd Jones diz assim, essa é uma ideia atordoante. As três bem-aventuradas pessoas, na bem-aventurada Santíssima Trindade, para a minha salvação, quiseram dividir assim o trabalho. Então essa é a ideia. São pessoas com a mesma glória, majestade e poder, mas que na atuação dividiram as suas funções. O Pai é o planejador, o Filho é o mediador e o Espírito é o executor. Então é isso que a gente chama de trindade econômica. Deu para entender então? E aí pode-se dizer, por isso que Jesus vai dizer do Espírito, que o Espírito não fala de si. Ele vem para falar dele, do que viu de Jesus. E por isso o Filho pode dizer, eu vim fazer a vontade de quem me enviou, e o meu Pai é maior do que eu. Ele não está falando da natureza divina, ele está falando do trabalho, da execução, da obra, da atuação das três pessoas da Trindade. Essa é a diferença. Por isso algumas heresias surgem, porque confunde o modo como Deus age com aquilo que Deus é. Deus em essência é trino. E as três pessoas são cheias de glória e majestade. Deu para entender isso aí? Então, para a nossa conclusão, vamos para os aspectos práticos dessa doutrina maravilhosa.
Até aqui nós vimos aspectos históricos, aspectos bíblicos, teológicos da doutrina. Agora vamos falar sobre aspectos práticos. Claro que isso não significa que o que foi dito acima não é prático. O que a gente viu é muito prático, é uma verdade incrível para nós. Mas até aqui nos preocupamos em definir bem os conceitos. Agora queremos tratar sobre como a doutrina da Trindade deve influenciar nossa vida diária. É impossível ter um relacionamento correto com Deus sem considerar a Trindade. Hoje as pessoas demonstram inconscientemente preferência para uma das pessoas da Trindade. Há quem pensa na pessoa do Pai como central. Essas pessoas pensam muito pouco em Jesus, muito pouco no Espírito Santo. Principalmente as pessoas que são oriundas da tradição católica, quando lembram Deus, pensam na pessoa do Pai. Outros preferem a pessoa do Filho. Principalmente as pessoas que são envolvidas com uma religião mais pietista, que busca mais vida piedosa e que se concentra na obra de Jesus em nosso favor para nos levar até Deus. O Espírito Santo é o foco principal da vida de muitos crentes das igrejas pentecostais. Que só fala do Espírito, do fogo, Espírito Santo, fogo, fogo, fogo o tempo inteiro. Pouco se fala do Pai, pouco se fala da obra do Filho. Sermões são concentrados apenas no Espírito Santo. E essa fragmentação das pessoas da Trindade é coisa bem típica do nosso mundo moderno. Ela dilui mesmo a nossa compreensão de Deus. Por outro lado, na prática, o que se percebe é que, ao fazer isso, é uma espécie de unitarismo. É um unitarismo funcional. Quando pensamos em Deus, não trazemos à memória a existência triuna, mas imaginamos como uma pessoa única. E isso compromete demasiadamente o relacionamento com Ele, pois impede que entendamos mais completamente o caráter de Deus. Na verdade, é impossível compreender a criação e a redenção sem pensar na Trindade. Porque nós já vimos que tanto na criação quanto na redenção, elas não são obras de uma das pessoas divinas, mas da Trindade como um todo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando você pensar no seu Deus, não pense apenas no Pai, ou apenas no Filho, ou apenas no Espírito. Você tem um relacionamento com Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Nesse ponto, outras coisas podem ser consideradas. Um problema é imaginar que Deus precisou criar o mundo para se sentir mais pleno. Isso é um engano. Deus é absolutamente completo em si mesmo. Ele não precisava criar o universo para se sentir melhor, nem mesmo para experimentar algum relacionamento. Pois em seu ser, Deus já é completo, Deus já é relacionável. O Pai com o Filho, o Espírito com o Pai e o Filho, e essa relação sempre existia. Por exemplo, Jesus diz em João 17, versos 5 e 24: Agora, glorifica meu Pai contigo mesmo, com a mesma glória que tive junto de ti antes que houvesse mundo, porque me amaste antes da fundação do mundo. Sempre houve uma relação entre o Pai e o Filho. Na verdade, esse por si só já é um grande argumento em favor da Trindade. Porque a Bíblia diz que Deus é amor. 1 João 4,8. Então a pergunta é, o que ele amava antes de criar alguma coisa? Deus exercitava amor consigo mesmo, nesse relacionamento trinitário. E que veio ser a base para o relacionamento amoroso com os homens. Que ele chama de amor eterno. Deus expandiu seu amor intratrinitário para as suas criaturas, e isso demonstra de forma assombrosa quão grande é o amor de Deus. Que Ele planeja criar seres e eleger muitos deles para experimentar eternamente o seu amor. Ele não precisava fazer isso. Ele não depende de nós para se sentir amado e ser amado, mas Ele decidiu que nós participaremos dessa comunhão com Ele. Deus não precisava criar nada para se sentir mais pleno, mas ainda assim decidiu criar para dar maior expressão ao relacionamento trinitário. Somos chamados a participar disso. Olha o que Jesus diz em João 17, 21. João 17, 21. Abra lá e leia, por favor. Veja, a ideia aqui, somada desse texto, é o Deus triuno em nós e nós no Deus triuno, uma comunhão com base trinitária.
Nós somos chamados para mergulhar no amor da Trindade. Por essa razão, não considerar a Trindade é entender menos ainda o amor de Deus. Então, nunca aceite que alguém diga a você: Deus criou o ser humano porque precisava de um relacionamento. Aliás, os arminianos dizem assim: Deus deu livre-arbítrio para os homens porque Ele quer que o amor dos homens por Ele seja voluntário. Senão, não será genuíno. Ou seja, Deus depende, né? Deus é um dependente. Que baboseira. Não tem quem busque. Se fosse para a voluntariedade do homem, Deus seria um adolescente que fica olhando a namorada de longe sem poder fazer nada. Frustrado, porque ela nunca olhou para ele. É o humanismo, né? É a mentalidade que o homem é o centro. E o orgulho do ser humano. Minha parte. Preciso. Não, a salvação não pode ser exclusiva de Deus. Eu tenho que ter parte nisso. Para eu me sentir bem comigo mesmo. Esqueço da frase do livro que a gente leu ano passado. Pecados intocáveis, né? O autor de Efésios, ele diz que a essência, a causa é o orgulho. A essência do pecado é o orgulho. Imagina cantar essa música assim na igreja. Você é o espelho, né? Que reflete a imagem. E aí o vocalista podia bem dizer: vai, levante seu braço. Até Deus adora você. Meu Deus, que baboseira. Isso também nos leva, meus irmãos, ao nosso chamado relacional. Jesus continuou orando assim: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amastes, como também amastes a mim. É fácil entender porque a comunhão é tão frágil na igreja. As pessoas buscam comunhão, e aqui eu quero colocar isso como sério e grave. As pessoas buscam comunhão através de eventos sociais, trabalhos comunitários e músicas que incentivam. Dê um abraço no seu irmão, diga que o ama. Olhe para o irmão que está ao seu lado e diga quanto você o ama. Você não ama ele, coisa nenhuma, né? Ou então, precisamos fazer mais encontros de comunhão para gerar comunhão entre nós. Não! A verdadeira base da comunhão da igreja é a Trindade. Nós precisamos entender que fomos chamados para refletir o mesmo amor que existe na Trindade. Somos chamados para mergulhar nesse amor de Deus. E quanto mais eu experimento, quanto mais eu me deleito nesse amor, quanto mais eu entendo isso na minha vida, isso vai inundar o meu ser e o meu coração de tal maneira que isso vai causar um efeito na minha relação com os outros. Os outros irmãos receberão os efeitos da minha comunhão com Deus, da minha relação com Deus triuno, da minha compreensão do amor de Deus para mim. Que Ele mesmo faz. Aí é que entra, no lugar de produzir ensino consistente da Bíblia, para que as pessoas entendam o que Deus fez, quem Ele é, o amor dEle por nós, nós substituímos isso, não queremos dar isso para a igreja e dizemos: precisamos ter mais comunhão conosco. E aí o que a gente faz? Tenta criar coisas que geram essa comunhão. Não funciona. Você tirou a base fundamental da genuína comunhão. Então, a ideia é, para ter mais comunhão genuína, nossa maneira de pensar em relacionamentos deve ser influenciada na nossa concepção, na concepção bíblica de quem Deus é, do Deus triuno. Como eles se amam, como busca a glória do outro, como busca a felicidade do outro. Esse é o ponto. Perfeito, servir. A nossa missão no mundo também está explícito nessas palavras de Jesus. Queremos que o mundo conheça o Evangelho. Para isso fazemos imensas campanhas evangelísticas, cultos de evangelização, distribuímos folhetos, mas a gente percebe que os resultados são insignificantes. Por quê? Jesus diz que o nosso testemunho depende da nossa unidade. O mundo olha para a igreja e não vê a unidade
da Trindade refletida nela. Enquanto o amor da Trindade não invadir o nosso coração a ponto de alcançar os outros, o mundo continuará descrente com relação a Jesus. Veja que Jesus diz: para que o mundo veja que o Pai me enviou. Aonde o mundo vai ver isso? Na unidade da igreja. No modo como a igreja é unida. E qual deve ser a unidade da igreja? A mesma da Trindade. A mesma dela. A consciência da Trindade também muda o próprio culto que prestamos a Deus. O culto cristão é essencialmente trinitário, irmãos. Uma definição de culto cristão poderia ser adorar o Pai por meio do Filho no poder do Espírito Santo. E essa é uma definição interessante, mas há o perigo de compartimentar as coisas, pois não só o Pai é adorado, o Deus triuno é adorado. A ideia é que o culto como um todo é para a Trindade e é a obra da Trindade. Nós adoramos o Deus triuno e é Ele quem atua para fazer isso conosco. Porque o acesso à presença de Deus se faz pela pessoa do Filho. A comunicação de Deus com o povo, quando Ele usa os meios de graça no culto, é pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus usa. Ele faz uso da palavra, a leitura bíblica, as orações que fazemos e a pregação. O culto é uma vibrante atuação de Deus triuno no nosso meio. E se nós entendêssemos isso, nós seríamos mais zelosos com o culto. Reverentes. Chegaríamos sempre no horário. Porque cada parte do culto é importante e em cada parte Deus triuno está sendo adorado e está atuando para nós o adorarmos. Por isso que a gente chama culto solene. Culto solene, exato. Todo início ao fim, não é somente no momento da pregação, não é somente no momento Dos cantos. do santo. Não, o tempo todo. E a gente bate muito. O camarada vai pro cinema, não sai, mas chega na igreja, é um... Vai no banheiro, o celular. com salada muito frio. Nossa, que reverência. Quando temos isso bem claro em nossa mente, percebemos que a única coisa que precisamos para adorar Deus verdadeiramente é a atuação da Trindade. Isso é muito importante, sabe por quê? Isso não quer dizer que os elementos de culto não sejam importantes, como música, instrumentos e as pessoas, não. Mas a adoração verdadeira não pode depender do cântico animado, do clima do culto, da palavra que a gente faz, não. Não são os instrumentos que são tocados, não é a eloquência do pregador. Se essas coisas são instrumentos de adoração, é provável que a adoração não esteja acontecendo. Então, se a pessoa vai para um culto onde a música é animada, então ele sente que adora a Deus por causa daquela música, mas ele vai para um culto onde a coisa é um pouco menos animada, com hinos antigos, e ele não consegue adorar a Deus do mesmo modo, tem uma coisa profundamente errada com a adoração. Porque a adoração depende dos meios que se criaram. Mas a adoração não é isso. A adoração verdadeira é a obra da Trindade em nós, a partir de nós, para a própria Trindade. Ele atua em nós para receber a adoração. Por isso o culto bíblico é bastante diferente do que se vê na maioria das igrejas hoje. O culto bíblico é teocêntrico, irmãos, é focado em Deus e não nos homens, não nas sensações das pessoas. Quando nós cultuamos aqui, a intenção não é que nossas emoções sejam o foco e o centro. Elas vão acontecer naturalmente, pelo poder do Espírito, pela obra de Deus. Sobrenaturalmente, mas por causa de quê? Por causa da obra da Trindade. Então, quando a gente está no culto, o Deus triuno está atuando em nós, como igreja, para ser adorado. Então, pode ter instrumento ou não tê-lo, pode ter uma música animada ou não tê-la. Não é isso que faz com que você cultue a Deus. É a ação da Trindade. Você imagina que você vem para o culto, adora a Deus, mas o Espírito não opera em você para entender a verdade. Porque olha só, o que a gente faz quando está cantando? Nós estamos elogiando Deus pelo que Ele é e pelo que Ele faz. É isso que a adoração é. É por isso que a gente evita muito as músicas focadas nas pessoas. Porque no culto não são as pessoas que têm que ser elogiadas. De jeito nenhum. Porque o objetivo é Deus. Então, por exemplo, músicas como Raridade, isso é um absurdo, não? É uma música ridícula.
Ou a pessoa vem para o culto com uma expectativa focada nele. Eu venho para me sentir bem. E sai do culto dizendo, não gostei do culto hoje. Por que ele fez isso? Porque ele não veio com a perspectiva correta sobre o culto. O foco é ele, suas emoções, suas necessidades. Não adorou corretamente. Mas o culto não, o culto é para Deus. E é feito assim. Nós adoramos Deus Pai por meio de Jesus, pela obra do Espírito. E nós adoramos o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas não apenas isso. Estou dizendo aqui, quando entendemos a doutrina da Trindade, entendemos que também o próprio Deus Trino está atuando em nós, abrindo nossas mentes, cativando as nossas emoções, tudo para que nós o adoremos corretamente. Outra coisa, a doutrina da Trindade é um chamado ao serviço. Estudamos sobre a absoluta igualdade da essência da Trindade. Nesse sentido, não há qualquer grau de subordinação entre as pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são iguais em glória e majestade. Mas percebemos que nas obras externas, ao trabalhar na criação e na redenção, as pessoas da Trindade se subordinam umas às outras e trabalham em perfeita cooperação. Embora sejam pessoas plenas e cada uma tenha a essência completa da divindade em si, não são, nem desejam ser autônomos. São absolutamente livres. Isso faz com que se relacionem e promovam a obediência. O Filho faz questão de obedecer o Pai. O Espírito obedece o Filho. As dificuldades que os cristãos têm de trabalhar juntos é por causa do ego, do orgulho. Cada um tem um orgulho pessoal e deseja que a sua opinião prevaleça. Achamos que obedecer e servir uns aos outros nos torna inferiores. Achamos que liberdade é autonomia, mas a doutrina da Trindade nos ensina que através do serviço e da obediência cristã, nós desfrutamos de plena liberdade. Quando o Filho de Deus amarrou a toalha na cintura e lavou os pés dos discípulos, isso não o fez menos digno nem menos livre. Pelo contrário. Então, na hora de agir, um se subordina ao outro. E isso não os torna inferior. Por que nós somos tão cheios de ego e de orgulho, achando que não precisamos fazer e nos subordinar desse jeito? Pensamos menos nos outros e mais em nós. E aí que está. Quando você entende essas coisas, você percebe que na hora de servir, você está fazendo como Deus Filho, que não veio fazer a sua vontade, mas a daquele que me enviou.